Olá, estudantes da terceira série do ensino médio. Nesse vídeo a gente vai fazer um nivelamento, relembrar alguns conceitos sobre circunferência, que vão ser muito importantes para a continuidade da geometria espacial. Eu sou o professor Tony, trabalho aqui no Colégio Estadual do Paraná, em Curitiba. Então, nesse vídeo a gente vai diferenciar um conceito que sempre há uma confusão entre círculo e circunferência e calcular o comprimento de uma circunferência. Então, a gente vai relembrar esses conceitos. Então, existe uma diferença entre circunferência e círculo? Sim. E qual é ela? Bem, normalmente as pessoas têm uma confusão. Então, o que é circunferência e o que é círculo, né? Então, aqui nós temos a circunferência, ou seja, é apenas a linha que vai ser equidistante todos os pontos dessa linha do ponto central. Então, é só a linha que vai ser a nossa circunferência. Então, eu coloquei aqui, é um conjunto de pontos que estão à mesma distância do centro, ou seja, são equidistantes. E essa distância que a gente conhece como raio. Já quando a gente fala em círculo, nós temos que é formado pela circunferência, então a circunferência que vai formar o círculo, e é formado pelos infinitos pontos que preenchem o seu interior. Então é fácil lembrar, né? O círculo vai corresponder à área, né? Todos os pontos que formam dentro aqui. Então, nós diferenciamos círculo, área, circunferência vai ser a linha que forma a circunferência, né? O ponto equidistante do centro. Então, a partir de agora, não vamos mais confundir, né? Quando falar círculo, nós vamos sempre relacionar com a área, e a circunferência é a linha em torno, né? Então, portanto, que ele diz circunferência. Então, ela vai circundar o ponto central, que é o nosso onde a gente coloca, por exemplo, o nosso compasso para traçar uma circunferência, né? E sempre a mesma distância, essa distância é exatamente o raio. Para isso, agora a gente vai relembrar alguns conceitos que são importantes para a gente falar sobre o comprimento e circunferência. Todo mundo lembra o que é perímetro? Perímetro é o conceito, é o quê? Quando a gente soma todos os lados de uma figura, seja ela qualquer figura que a gente tenha, se eu somar todos os lados dela, vai dar o perímetro. Tranquilo? Então, aqui nós temos, por exemplo, um retângulo, né? Aqui a base do retângulo vale 12 centímetros e a altura vale 4 centímetros. Então, o que seria o perímetro? Seria a soma do 12 mais o 4, mais esse outro que é 12, mais esse outro lado que é 4. Ou seja, somando todas elas aqui, vai dar 32 centímetros. Tranquilo? Fácil, né? Esse conceito para a gente ver. Mas agora, como é que a gente fala questão de perímetro de superfícies, como no caso da circunferência? Então, porque não dá para a gente falar que os lados são, podemos dizer aqui como se fossem retos, né? Na circunferência nós não temos isso daí. Como é que a gente faz para determinar quanto que é o perímetro de uma circunferência? Então, para isso, a gente vai ter que relembrar alguns conceitos que vocês já conhecem. Por isso que a gente chama essa aula, esse nosso vídeo de nivelamento, exatamente para a gente relembrar alguns conceitos. Então, para determinar o comprimento dessa nossa circunferência, nós temos que lembrar uma coisa que a gente já conhece anteriormente, que vocês já devem ter visto, mas se não viram, a gente vai relembrar sobre o conceito, que vocês lembram como é que a gente determina o número π? Porque o número π é um número irracional, conhecido há muitos milhares de anos pelo homem, tem até na Bíblia uma aproximação do número π. E como é que a gente determina esse número π? A gente pega exatamente o comprimento dividido pelo diâmetro. O comprimento de qualquer circunferência dividido pelo seu diâmetro, o diâmetro é 2 vezes o raio, né? Vai dar o valor do número π. Claro, se eu tiver instrumentos de medida muito bons, eu consigo um valor bem próximo a 3,14. Quanto melhor for as medidas, mais casas decimais vai dar o número π, porque a gente sabe que ele é irracional, então ele tem infinitas casas decimais. E a gente conhece esse símbolo exatamente por essa letra grega aqui, que vai simbolizar
o número π. Tranquilo? A gente já falou bastante no primeiro trimestre a respeito do π, né? Que em várias figuras a gente utilizava o número π, né? Que hora eu posso usar 3,14, dependendo de quem estiver fazendo a questão, pode pedir para a gente usar 3,1 ou até mesmo 3 em algumas questões. Então vamos relembrar aqui. Então aqui eu tenho a minha circunferência e o raio, né? Que o raio é exatamente a distância do centro até a periferia da circunferência. Tranquilo? E nós vamos usar esse conceito que já era conhecido lá na Bíblia, no Antigo Testamento, né? Que é o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro. Como a gente já falou, o diâmetro vale 2 vezes o raio. Então, eu vou substituir no lugar do diâmetro 2 vezes o raio. Este valor está dividindo, eu posso passar por outro lado multiplicando. Portanto, o comprimento da circunferência vale 2π vezes o raio. Então, quando a gente fala em perímetro de uma circunferência, a gente está falando do comprimento dessa circunferência. E para a gente calcular o comprimento da circunferência, vamos usar essa formulazinha. Comprimento é igual a 2πr. Tranquilo? É bom sempre a gente lembrar desse conceito, porque ela vai, volta e meia, a gente vai resolver exercícios de geometria e a gente vai precisar desse conceito. Nós vamos fazer alguns exercícios aplicados envolvendo exatamente o conceito de circunferência e comprimento de circunferência. Então, nós temos aqui o primeiro exercício. Um cilindro reto foi planificado e sua superfície lateral é um retângulo de lados 53,38 centímetros e 8 centímetros. Com base nesses dados, determine o raio de sua base. Então, aqui nós temos a planificação do cilindro, que a gente trabalhou nas últimas aulas do primeiro trimestre. Nós temos uma planificação aqui, onde nós temos as duas áreas da base e aqui nós temos a área lateral. Tranquilo? Então, nós temos que essa medida aqui, 53,38, é o lado maior do nosso retângulo e o outro lado do retângulo é 8. Daí diz assim, mas como é que eu vou calcular baseado nestas medidas aqui da área lateral? Eu posso calcular o nosso raio da nossa circunferência. Vocês lembram, né, que quando não está planificado, essa área lateral vai ficar em torno aqui das superfícies da base, não é verdade? Então, portanto, isso daqui nada mais é do que o comprimento da nossa circunferência. Então, agora eu vou dar um tempinho para vocês resolverem, aplicando o conceito que a gente acabou de comentar, e já voltamos a conferir esse.
Então, galera, conseguiram resolver? Tenho certeza que sim. Bem básico, bem tranquilo, mas conhecimento fundamental para a nossa continuidade do nosso estudo da geometria espacial. Então, aqui nós temos como dados a área lateral, ou melhor, o comprimento aqui, o comprimento da base aqui da área lateral e a altura da área lateral. Então, a gente vai usar exatamente esses conceitos. Então, o comprimento da base ali nada mais é do que o comprimento da circunferência das bases, ou seja, comprimento 53,38. O valor de π, não foi falado nada, mas a gente vai usar o quê? O 3,14. Tranquilo? A fórmula do comprimento é 2πr. Tranquilo? Agora vamos substituir. No lugar do C, o 53,38, 2π vezes o R. O R é exatamente a nossa incógnita. O 2π está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. Aqui simplesmente colocamos o R para cá e deixamos o 58,38 dividido por 2π para cá, porque a gente está mais acostumado a deixar dessa maneira. Substituindo o valor de π, 3,14 vezes 2, e depois fazendo a divisão, vamos ter que o raio vale 8,15 centímetros. 8,5 centímetros, desculpa, gente. Então, é um valor bem tranquilo, o conhecimento, vocês vejam que a gente associou um conhecimento do cilindro para aplicar o conceito de comprimento de circunferência. Tranquilo, gente? Agora vamos para o exercício 2, gente. No exercício 2 é o seguinte, considere um quadrado com um lado de 15 centímetros, inscrito numa circunferência. Considerando o valor de π 3,14 e o valor de raiz de 2, 1,41, determine a medida aproximada do comprimento da circunferência com arredondamento de uma casa decimal. Tranquilo? Então vamos lá. O conceito que é muito importante, inscrito e circunscrito. Inscrito quer dizer que está dentro, então quer dizer, o nosso quadrado está dentro da circunferência. Se eu dissesse circunscrito, o quadrado estaria fora da circunferência. Esse conceito a gente vai usar muito nesse trimestre. Então, nós temos o quadrado dentro. E o lado desse quadrado vale 15 centímetros. O que eu preciso saber? Eu preciso saber o raio dele exatamente para que eu possa calcular o comprimento da circunferência. Já foi dado o valor de π 3,14 e o outro número irracional, 1,41. E a gente vai usar uma casa decimal para isso. Então, vou dar um tempinho para vocês pensarem, raciocinarem como resolver esse problema e já voltamos a conferir.
E aí, galera, conseguiram resolver? Tenho certeza que sim. Se não conseguiram, vamos prestar atenção aqui e vamos ver aonde que você não conseguiu interpretar. Porque eu sempre digo, questões de matemática não é a matemática em si que é complexa. Normalmente é a interpretação. Então, aqui eu tenho a figura que o lado vale 15. Eu disse lá, para a gente poder calcular o comprimento de circunferência, preciso do raio, né? O valor de π foi dado, 3,14. Então, aqui você vai ver ó, que formou um triângulo retângulo. Triângulo retângulo, para nós, lembra o teorema de Pitágoras. Então, foi aplicado exatamente o diâmetro aqui, do que vai ser também o diâmetro da nossa circunferência, vai ser a hipotenusa. Então, d ao quadrado é igual a 15 ao quadrado mais 15 ao quadrado, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, substituindo d ao quadrado, 15 ao quadrado 225, 15 ao quadrado 225. Somamos 225 mais 225, vai dar 2 vezes 225. Por que eu fiz 2 vezes e não fiz já a multiplicação? Porque o 225, eu posso aplicar a propriedade da radiciação, eu posso fazer raiz de 2 vezes raiz de 225. Raiz de 225 a gente sabe que é 15, então dá para tirar fora da raiz. Raiz de 2 é um número irracional, então não dá para a gente tirar da raiz aqui, ele vai continuar, eu vou indicar ele como raiz de 2, porque eu tenho lá no enunciado que o raiz de 2 eu vou usar 1,41. Então, 15 vezes 1,41, 21,15. Aqui é aquele problema que vocês não vão usar a calculadora, vocês vão utilizar os valores que tem. Portanto, já temos o diâmetro. Se o diâmetro vale 21,15, o raio é metade dela, então, portanto, vai dar 10,575 centímetros. Agora, nós podemos substituir na fórmula do comprimento da nossa circunferência, que é 2πr. O π é 3,14, o raio 10,575. Fazendo o produto aqui, deu 66,411. Lembra que o enunciado diz que era para a gente considerar uma casa decimal. Então, portanto, o comprimento de circunferência é aproximadamente 66,4 centímetros. Tranquilo, gente? Então, vamos à frente. Exercício 3. Uma pista de atletismo tem a forma circular e o seu diâmetro mede 80 metros. Um atleta treinando nessa pista deseja correr 10 quilômetros diariamente. Determinar o número mínimo de voltas completas que ele deve dar nessa pista em cada dia. Vejam, muita gente diz, mas é exercício básico, não caiu no vestibular. Esse exercício caiu na UEM. Então, vocês têm ali os dados dessa pista. Então, vocês vão ter que saber quanto dá uma volta completa dessa pista. Sabendo que ele quer fazer 10 quilômetros, você pode usar uma regra de 3 ali, rápida, para determinar aproximadamente qual o número de voltas que ele precisará para atingir o objetivo de 10 quilômetros. Vou dar um tempinho para vocês resolverem e já voltamos a conferir.
E aí, galera, conseguiram? Vamos lá então. Nós temos que o diâmetro vale 80 km e a meta é fazer 10 km. Então, o diâmetro 80, o raio vale 40. Substituindo aqui, 2 vezes o π, que é 3,14, vezes 40, portanto, cada volta dá 251,2 metros. O objetivo é fazer 10 km. 10 km é o quê? 10 mil metros. Cada volta tem 251,2, dividindo os dois, 39,8. Ele tem que completar fazer a volta completa, ou seja, ele precisa percorrer todo dia 40 voltas nessa pista para atingir o seu objetivo. Na nossa aula de hoje, a gente trabalhou, nesse vídeo, a gente trabalhou o conceito especificamente de comprimento de circunferência. Espero que vocês tenham gostado e até breve.